Pois é, galera, olha que maravilha! A Panini anunciou o relançamento de Batman Messias para maio de 2024. Eu vou explicar para você aqui algumas razões que fazem deste quadrinho um dos meus favoritos do Batman. Olha só, essa edição que eu tô aqui é uma edição em capa dura, não é a primeira vez que foi publicado dessa vez aqui não. Essa aqui foi publicada em 2019, tá, pela Panini, mas esse material foi publicado originalmente lá nos anos 80, 1988, né? Foi publicado aqui no Brasil também pela editora Abril em 4 partes. Essa história saiu nos Estados Unidos originalmente em 4 partes, e aqui no Brasil ela foi publicada assim pela primeira vez, depois a Panini lançou encadernado, agora vai republicar, tá? Pelo que eu pude olhar ali, número de páginas e tal, parece que não há grandes diferenças, talvez algum extra a mais e tal em relação a essa edição, então você vai entender por que esse material aqui é incrível, tá? A começar pelos 2 nomes aqui, 3 nomes na verdade, que fazem esse trabalho. Primeiro comentando aí o Jim Starlin e o Bernie Wrightson. Daqui a pouco eu vou comentar também sobre o trabalho de cores aqui, porque é muito importante. A gente vê aqui uma arte do Bernie Wrightson. Cara, esse malandro aqui, se você não conhece, infelizmente já falecido, o Bernie Wrightson foi um dos criadores do Monstro do Pântano e era um excepcional quadrinista de terror. É só você dar uma olhada nessa página e não precisa dizer mais nada. A arte dele era inclusive melhor, na minha opinião, no preto e branco. Cara, esse cara mandava bem demais, mas também fazia grandes composições. Olha como é que ele sabia fazer composição de página e tal, e ele vai ser muito importante na construção dessa história. Olha a imagem que o cara desenha. Bernie Wrightson, pra você ter uma ideia, existe um livro que está disponível nesse momento, que é um livro da Mary Shelley, o Frankenstein. O livro mesmo, tá? Não é quadrinho não. O livro do Frankenstein da Mary Shelley, que tem as ilustrações do Bernie Wrightson. Então ele foi um ilustrador, um quadrinista fantástico. Nós temos também o trabalho de cores do Bill Ray, tá? Esse camarada, ele vai fazer uma composição de cores aqui que vai deixar o quadrinho enjoativo, meio grotesco, até incômodo. Ele faz um esforço por não harmonizar as cores. Você vai ver conforme a gente for andando aqui. E o roteiro do Jim Starlin. Jim Starlin é simplesmente o cara que criou o Thanos, é o cara das sagas cósmicas da Marvel, foi o cara que criou conceitos como o Cubo Cósmico, Trilogia do Infinito. Cara, ele é o cara da Marvel quando se trata de sagas cósmicas. Tudo que a Marvel faz até hoje tem influência, sim, do Jim Starlin. E ele trabalhou na DC também. Ele também fez uma importante saga cósmica na DC, que é a Odisseia Cósmica, amo de paixão. E depois ele foi trabalhar com o Batman, onde ele fez algumas histórias muito marcantes do personagem. E essa aqui, pra mim, é a melhor, tá? Olha só, a gente vai ver que logo aqui no início, nós temos um texto do Jim Starlin, que é um texto bastante elucidativo da proposta dele na criação desse trabalho. O Jim Starlin, ele era muito contestador, isso aparece nos trabalhos dele, você vai ver tanto nas sagas cósmicas, em especial nesse Batman Messias, como ele é crítico aos sistemas religiosos homogêneos, como ele é crítico a essa conjunção de Estado e religião, como ele é crítico ao fanatismo religioso. O quadrinho Batman, o Messias, vai falar disso. Inclusive, o título original do quadrinho é Batman o Culto, né? Se fosse uma tradução direta, seria Batman o Culto, o que pra mim faz muito mais sentido, pra mim é muito melhor o termo oculto. Olha que capa sensacional, inclusive essa aqui era a capa da edição da Abril. Muito legal. Ele vai dividir em 4 capítulos, o primeiro aqui é provocação, vai dando uma olhada aí na criação dos enquadramentos, como é que o Bernie Wrightson fazia muito bem, composições de página, muito bacana, e você vai ver essas cores malucas, cara. É um material com cores muito esquisitas e elas são incômodas, tá? Você vai vendo aqui o Bruce Wayne, né, virando Batman. Olha como é que essas cores vão ficando estranhas, cara. Ele vai usando esse rosa aqui, esse magenta incômodo, estranho. Ele vai usando um amarelinho aqui, meio cor de vômito em vários momentos. Ele vai usando essas cores gritantes, assim, estouradas em várias cenas também, que é para provocar justamente uma sensação de muito desconforto na gente. A história começa com o Batman aprisionado. O Batman é derrotado nessa história, fisicamente e psicologicamente, inclusive no seu propósito mais interno. O Blackfire chega, esse camarada aqui, ó, esse cara é o vilão. Diácono Blackfire é o camarada que inclusive vai dominar o Batman. Você já vê a história, o comecinho dela, o Batman nessa situação. À medida que você avança pelo quadrinho, você vai entendendo o contexto. Ele reuniu aí várias hordas, várias pessoas aí, a população, uma parte da população, especialmente a população mais pobre em Gotham City, e começou a convencer as pessoas com um charlatanismo, um culto ali contra o Estado, nós vamos dominar Gotham e tal. É o seguinte, esse material vai ter muita influência do Batman Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, que tinha saído alguns anos antes. Eu, sinceramente, não me recordo se antes do Cavaleiro das Trevas havia existido uma história em que o Batman
estava enfrentando uma crise que tomava toda Gotham. Né? Você via muitas histórias nos anos 80, o Batman enfrentando gangues, enfrentando criminosos, mas não uma crise que dominava Gotham inteira. Isso vai aparecer no Cavaleiro das Trevas, e pouco tempo depois o Jim Starlin vai utilizar também aqui nessa história uma crise que vai pegar ali todo o sistema político de Gotham. Você vê o Batman quebrado mesmo, a situação dele vai ficando muito complicada, né? Enquanto que o Blackfire vai dominando cada vez mais as pessoas, dominando o cenário ali. Tá? Outra coisa que a gente vê, ó, segundo capítulo aqui, outra coisa que a gente vai vendo que tem influência aqui, a gente vai ver do Cavaleiro das Trevas, é o Batmóvel, que ele vai usar lá no final do quadrinho. Também tem a questão, em alguns momentos, que vai aparecer aqueles enquadramentos em que o quadro é o formato da tela do televisor, como o Frank Miller fez no Cavaleiro das Trevas, né? A gente vai ver essa influência também. Olha esse amarelo que eu falei pra você. E olha a arte do Bernie Wright, só como é que esse quadrinho ele tem essa coisa lisérgica, porque o Batman está sendo drogado aqui na história e tal. Então você vai ver o Blackfire realmente dominando ali no culto dele. Ele praticamente domina o Batman, e esse quadrinho eu gosto muito dele. Eu vou avançar um pouquinho mais aqui, porque tem um momento que quem vai assumir o protagonismo é o Robin Jason Todd. É, o Jason Todd, segundo Robin, que nunca teve assim... na verdade, ele não teve tempo de ter grandes histórias com ele, e o Jim Starlin fez essa história aqui, lançou esse quadrinho em 88, e em 88 mesmo começa a sair o quadrinho que vai ser a saga, digamos assim, da morte do Robin, na revista mensal do Batman, né? Eu não sei se o Jim Starlin fez isso de propósito, mas talvez ele tenha feito isso aqui, colocado, inserido o Jason Todd aqui como um grande momento, sabe? Não, eu preciso fazer uma grande história aqui do Jason Todd, porque eu já sei que ele vai morrer e tal. E depois é o próprio Jim Starlin que vai escrever a morte do Robin. É o que eu te falei aqui, ó, os enquadramentos lá Cavaleiro das Trevas. O Jim Starlin se influencia nisso sim. E você vê o Batman aqui, cara, quebrado. Isso pra mim é um lance muito interessante dessa história. Você vê o Batman derrotado e ele vai junto com o Jason, aí vai se recuperando, ele vai aos poucos tomando o controle, até que ele vai realmente, né, confrontar aqui, ele vai assumir uma posição aqui diferente e vai pra cima pra arrebentar com o Blackfire. Mas você vê que o Bruce Wayne só na terceira parte é que ele vai começar a se recuperar. Então, esse é o elemento que eu gosto muito nesse quadrinho, que você vê o Batman assim, no bico do corvo, Batman detonadão, e aí ele volta, e aí ele vem arrebentando. Ele fala, vou expulsar esses malacos daqui, vou acabar com esse culto. O Batman sai chutando todo mundo, brabo pra caramba. Então essa história aqui, ela tem vários elementos muito legais. O Diácono Blackfire nunca virou um dos grandes arqui-inimigos, ele não tá ali na galeria dos grandes vilões do Batman, mas pra mim, ele é sim um vilão aterrorizante. O Batman que está numa condição péssima, você teme pelo personagem, não é aquela história que você fala, ah, Batman tá zoado, mas não, ele vai voltar. Não, tem hora que você tá lendo assim, que você é absorvido por toda essa atmosfera do quadrinho e fala, cara, a situação aqui tá muito ruim, a coisa aqui não está boa. Galera, quadrinho sensacional, tá? Você não pode perder esse material, eu vou deixar na descrição o link para você adquirir na pré-venda, tá? Mas caso você não queira comprar na pré-venda, porque só vai lá sair em maio, pode ser que tenha algum atraso, alguma coisa assim, você também pode entrar no nosso canal de Telegram, o link tá na descrição do comentário fixado, porque lá a gente tá avisando quando o quadrinho sai da pré-venda, tá? Então ele já tá em pré-venda, quando ele sair da pré-venda a gente vai avisar para que você possa comprar esse material. Se você nunca leu, não deixe de ler este que é um dos melhores quadrinhos do Batman, na minha opinião, tá? Deixa o seu comentário aí se você gosta do Batman Messias, comente também se você curtiu esse programa aqui mais direto, a gente olhando o quadrinho aqui junto, e a gente se vê em breve em mais um programa do canal BB HQs. Beijo enorme no seu coração, tchau, tchau!